Salve a igreja com paz do Senhor, irmãos, amém? Eu não sou muito de nunca pedir oportunidade na igreja, mas tem coisas que a gente não pode deixar passar, né? Salmos 102, versículo 1 diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. E o 2, não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Às vezes, a gente só entende o propósito de Deus nas nossas vidas e como Ele quer nos usar quando a gente chega no final da jornada. O meu filho Pietro, ele já vinha, desde que ele veio do hospital de recém-nascido, ele já veio com a ronqueirinha. E com o passar do tempo, fizemos exames e ele deu a adenoide e as amígdalas alteradas. E desde então a gente vem sofrendo muito e agora chegou num ponto que ele estava tomando antibiótico de 9 em 9 dias. E eu corri muito, quando eu cheguei em São Paulo, que tem vai fazer 1 ano e meio que eu estou aqui, para a operação dele sair no SUS e não saiu. Então a gente apertou um pouquinho, pagou um plano, mas mesmo assim a gente sabe que o plano é enrolado. E eu fui sempre pedindo a Deus durante esse tempo todo que Deus guardasse a vida dele, porque ele estava tendo muita faringite. Eu chegava com ele várias vezes, já saí de madrugada, correndo com ele, com a garganta tampada. E isso estava acontecendo de 15 em 15 dias. E eu sempre falei para Deus, Deus, se for para acontecer alguma coisa com meu filho, eu prefiro ele do jeito que ele está. Mas que seja feita a sua vontade. E eu estava dormindo e eu estava sonhando que a moça do plano ligou para mim e falou assim: você é a mãe do Pietro? Olha, a cirurgia dele vai ser marcada para dia 31. E disse que no sonho eu falava assim com ela: olha, se até dia 31 mesmo não sair essa cirurgia, eu vou entrar com advogado, eu vou reclamar. E eu acordei do sonho com o meu telefone tocando. Aí eu, meia sonolenta, atendi, aí a moça falou: você é a mãe do Pietro? Eu falei: sou, mas eu estava pensando que eu ainda estava no sonho, eu estava meio adormecida. Olha, mãe, eu quero te falar que a cirurgia do Pietro foi marcada para dia 31. Aí eu: o quê? Mãe, você está me escutando? Tô. Foi marcada para o dia 31. Aí eu falei: tá bom, vem aqui no prédio da Meplan pegar a papelada. Eu falei: você tem certeza? Eu tenho. Eu falei: então tá bom. Fui, peguei as papeladas. O dia 31, infelizmente, ele não conseguiu, do mês passado, não conseguiu ser operado, porque ele estava com catarrinho no nariz e a médica falou para mim: mãe, é risco, a gente não opera. A secreção aumenta com anestesia e tampa tudo, a gente não opera. Eu falei: não vou pôr meu filho em risco. Tudo bem. Remarcou para o dia 12. E eu sempre fui muito ansiosa. O otorrinocirurgião falou para mim: mãe, calma, porque eu já fiz 200 cirurgias. E dessas 200, apenas uma deu um pouquinho errado, mas a gente conseguiu contornar. E eu falei: tá bom. A cirurgia dele durou 35 minutos. Quando eu voltei para o quarto, tinha uma criança gritando muito. E ele falou assim: mãe, seu filho acordou. É o seu filho que está gritando. Eu falei: não é meu filho. Está parecendo um bicho que está gritando, não é ele? Não. Isso é o efeito da anestesia? Não, mãe, seu filho está gritando de dor. Ele gritou muito de dor, o ponto estourou, mas a gente conseguiu estancar. Eu falei: mas você refez o ponto na garganta? Não, mãe, a gente conseguiu estancar. Quando eu sentei do lado dele, teve que dar um remédio para ele se acalmar, porque ele gritava muito de dor. Quando eles mandaram ele para o quartinho que tinha do lado da sala de operação, para ele ficar de observação, com aqueles aparelhos todos, eu segurava o oxigênio assim, porque eu não queria ver, ele estava muito sufocado. E quando eu olhei na televisãozinha, deu o batimento de 100, baixou para 55. Eu falei assim: doutor, tá normal isso? Aí ele já pegou já começou a sacudir, não me falava nada. E eu: fala para mim, isso é normal? E ele dava muito tapa nas costas dele. E aí ele acordou, começou a gritar de novo. E aí começou a chegar um monte de médico em cima dele. E eu falei assim: liga para o meu marido lá embaixo, eu não vou ver isso. Liga para ele. Aí eles ligaram, meu marido trocou comigo.
E eles já não deixavam nem eu, nem meu marido entrar. Tinha acontecido... A enfermeira falava, aconteceu um imprevisto, e ninguém falava para mim o que era, só que só podia ter uma troca no centro cirúrgico. Eu acabei descendo e eu não podia mais trocar com meu marido. E 1h30 durou para eles refazerem a cirurgia. E depois que ele foi transferido para o prédio da Ameplan, para ele passar... Depois eu fiquei perguntando para Deus, eu falei, Deus, mas 200 cirurgias... E veio dar errado com meu filho, a segunda pessoa, mas por quê? E lá embaixo eu não tinha informações, porque eu já tinha trocado com meu esposo, eu não podia ficar muito pegando as informações, que a enfermeira foi bem clara, é permitida apenas uma troca. E eu me perguntava muito para Deus por que aquilo estava acontecendo. E quando o meu esposo veio me comunicar, ele falou que a gente quase perdeu o nosso filho. E eu falava, não, mas está tudo bem agora, glorifiquei a Deus. Falou, mãe, está tudo bem, a gente contornou, o que aconteceu foi o ponto que estourou, sangrou muito, a pressão baixou, os batimentos cardíacos baixaram, a gente teve que refazer os pontos, e só que ele vai passar essa noite no hospital, porque cirurgia de adenoide no mesmo dia e de amígdala no mesmo dia libera. Ele vai passar essa noite no hospital para ele receber um antibiótico na veia, porque o local está muito machucado, porque ele refez a cirurgia. Eu falei, tudo bem. E... aí eu comecei a entender o propósito de Deus, porque o meu filho tinha passado ali aquela noite. Entrou uma mãe na enfermaria que eu estava, e era permitido apenas 2 crianças por quarto. E o meu filho estava bem, graças a Deus, estava meio grogue por causa da cirurgia. Essa criança que a mãe estava tinha 11 anos de idade, era um menino quase do meu tamanho já. Ela explicou para mim que o filho dela torceu o tornozelo, inflamou, encheu de pus por cima do pé, e ele já não pisava mais, e que ele estava ali para fazer uma cirurgia, para fazer raspagem do osso, porque a infecção estava chegando no osso. E essa criança gritava muito, ele tinha 11 anos de idade. E ele falava assim, Deus, é culpa minha, eu deixei de frequentar o coral da igreja, porque... para ir para o futebol e aconteceu isso. E ele gritava muito. E eu estava chorando junto com a mãe, porque eu não aguentava ver o sofrimento daquela criança. Ele já ia ser operado já, mas ele tinha que aguardar ali até o dia amanhecer para ele ser operado. E aquilo me incomodava muito. E eu me arrepiava da cabeça aos pés. E o Espírito Santo de Deus a todo momento tocava no meu coração. Mãe, Jéssica, ora por essa criança. Ora por essa criança. E eu estava já sufocada, porque eu tinha medo que a mãe achasse ruim. E eu fiquei, não, na minha cabeça, não vou, ela vai achar que eu sou louca, não vou fazer. E aí ela chamou a enfermeira 2 vezes para medicar, porque ele gritava, ele se contorcia, ele pedia ajuda. Aí a enfermeira não veio aí a mãe saiu 2 vezes, a enfermeira, e eu com a oportunidade. E a enfermeira não veio 2, e aquela criança gritando. Aí na 3ª vez que a mãe saiu para chamar a enfermeira, e já tinha 3 horas de relógio que aquela criança estava gritando. Aí ele falou assim, tia, me dá a mão, pelo amor de Deus, eu não estou aguentando. Aí eu falei, não, Deus, se o senhor está mandando, eu vou. Dei a mão para ele e falei assim, olha, a tia vai orar por você. Você agora vai imaginar. Eu falei, imaginar não. Deus está aqui. Irmãos, eu me arrepiava, mas era uma coisa sobrenatural. E a presença de Deus naquele quarto era quase que palpável. Eu sentia a presença de Deus ali a todo momento. Não que ele não estivesse, mas eu sei que ele estava me incomodando e fazesse que eu sentisse mais a presença dele, que aquela criança estava precisando. Eu segurei a mão daquela criança e falei, Senhor, meu Deus, ele vai precisar dessa operação, eu sei. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de milagres, e ele escutando. E apertando a minha mão e gritando. Eu falei, eu sei que o Senhor é um Deus de milagre. Agora eu entendo o propósito do que aconteceu com meu filho, porque se ele tivesse ido embora no mesmo dia, eu não estaria aqui. Então, faça com que pelo menos essa criança descanse até a cirurgia e que essa dor passe. Irmãos, na hora a criança dormiu.
Ele estava assim, ai tia, ai, 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 ai. Soltou a minha mão. E aquilo ali eu comecei a chorar. E aí a mãe entrou no quarto e olhou assim, a criança dormindo, a enfermeira com a injeção na mão me olhou. Eu fiquei calada. Aí a enfermeira, eu vou dar, já estava com um negócio, né? Falou, eu vou entregar aqui essa injeção aqui na veia dele já. E colocou. E aquela criança, ela dormiu até a hora da cirurgia. E eu comecei a conversar com a mãe dele. Eu falei assim, você ora pelo seu filho? Ela falou assim, mas ele frequenta a igreja. Eu falei, não, você ora pelo seu filho? Ela, então. Eu falei, pois é, não estou te falando que a sua fé é maior que a minha. Mas quando você saiu do quarto, eu fiz uma oração pelo seu filho. Mas não foi mérito meu, foi mérito de Deus. E o seu filho adormeceu quando você chegou, porque eu tenho certeza que Deus estava aqui. E que Ele tocou o seu filho para que ele fosse aliviado dessa dor. E a mãe dele começou a conversar comigo. E conversamos praticamente a noite toda sobre o Evangelho. Então, quando acontecer alguma dificuldade na vida de vocês, não pergunte por quê. Pergunte para quê, Senhor. Eu estava ali para ser usada. E muitas vezes temos que nos esvaziarmos de nós mesmos para sermos usados e tocados pelo Espírito Santo de Deus. E eu não podia deixar esse testemunho passar, porque eu acredito que vai servir para muitas pessoas aqui. Se Deus estiver te incomodando, fale. Eu muitas vezes já senti vontade de falar uma palavra de conforto ou de pregar para alguém. E foi a primeira vez que eu permiti, sem ser no louvor, ser usada pelo Espírito Santo. Então não deixe a oportunidade passar. Tem pessoas precisando. E é você que Deus quer usar. Amém?